Boa noite, paz do Senhor a todos. Esse vídeo é uma continuação, de Gênesis 4, o qual senti a importância, Deus nos instruiu a passar algo a mais na passagem sobre Caim, Que há alguns que acreditam que Deus foi injusto até com ele, mas não. Se formos ler o texto aqui, vamos ver que no versículo 9 do capítulo 4 de Gênesis, Deus diz a Caim: e disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Veja a resposta que ele dá a Deus. E ele disse: não sei. Sempre a resposta que as pessoas dão: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Sendo ele o primogênito, ou seja, o primeiro a nascer. Mal sabia sua mãe que estaria segurando ali uma pessoa que cometeria tal ato. Mal sabia ela, mas quem vai saber, Somente Deus é quem sabe todas as coisas. Vemos aqui que quando ele diz: sou eu o guardador de seu irmão, ele está sendo uma pessoa que dizia: eu não tive culpa. Quem sabe, vamos parafrasear, ele pensou: não, eu não tive culpa dele morrer, eu simplesmente eu golpeei, porque até então ninguém havia morrido ali, Vemos que ele pode ter brigado e nessa agressão, seu irmão morrendo, ele pensa estar sem culpa. Ele diz: sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Percebe que Deus já sabia. A pergunta feita a ele é, quem sabe, dando uma oportunidade de dizer assim: Senhor, eu agredi meu irmão, infelizmente, ele morreu. Me perdoa. Poderia dizer isso. Vamos ver para a Escritura Sagrada, quando Moisés ataca um homem para defender a outro, esse morre. Percebem que Moisés não tinha intenção. E essa pessoa acaba por morrer. Vamos ver Davi, um exemplo, Vamos dizer assim, por exemplo, Davi. Vejam o que ele cometeu. Se formos ver a história de Davi. A morte de alguém, ao tomar a sua esposa, e assim por diante. Todos conhecem a história, o qual Davi cometeu esse pecado terrível. Esses pecados, por assim dizer. Com Betseba e assim por diante. Você não conhece a história, vamos chegar lá ainda. Então percebem que o versículo 11 é: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás a terra. Veja que Deus fala isso. Voltando um pouco atrás, não que a oferta de Caim fosse menor do que a de Abel. Vale lembrar que foi dito que Adão cultivaria também a terra. Infelizmente, é pelo seu suor do trabalho, devido ao pecado. Simples assim. Então vemos aqui que Deus conhece sim o coração. De acordo lá com Hebreus 11:4. Nós vamos lá ver. Vamos ver que é falado de Abel, que ofereceu um melhor sacrifício, um coração voluntário. Então Deus conhece para quem está sacrificando. Ele olha para essa pessoa e não para o seu sacrifício. Isso é importante. Mas vemos aqui que o versículo 13 diz assim: e disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Veja que ele indaga, ele pergunta, fala com o Senhor: é maior a minha maldade para que não possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Versículo 15, o Senhor responde a ele: o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim,
para que eu não ferisse qualquer que eu achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E o 17 diz que ele conheceu a sua mulher e concebeu e teve Enoque e assim por diante. Vale lembrar que esse Enoque não é o mesmo Enoque de mais à frente, aqui do 5, né? Que fala de um certo Enoque, no 22, que andou com Deus, depois gerou Metusalém, né? Vamos chegar lá também. Esse Enoque já é outro Enoque, não é o mesmo, né? Só para título de conhecimento. Mas o que podemos perceber aqui é que Deus não o expulsou. Deus só diz que ele maldito seria pelo seu pecado. Vemos que quando ele diz que ele indaga a Deus que não, o pecado seria tão grande que poderia ser perdoado, né? Ainda diz que qualquer um que o achasse o mataria. Deus pôs uma marca, não. Deus queria evitar, né, uma matança, veja, que por vingança, alguns por dizer, você fez, você vai... Não, Deus é contra totalmente a vingança, né? Tanto é que temos as cidades de refúgio na Escritura Sagrada dita, né? Mais na frente vamos ver isso, as cidades de refúgio. Pois bem, eu quero dizer para você aqui, nessa noite, que de acordo com Romanos 4, 14 e 11, nos diz que todo joelho se dobrará a Deus, toda língua confessará, também repetida e parafraseada em Filipenses 2,18 e também em Apocalipse 17,14. Nessas três passagens, se você for ler, você vai ver que todos nós daremos conta um dia, nossos erros, nossos pecados. Vejam que Deus ofereceu a Caim chances, né? E vamos ver aqui pelos textos que Deus não o condenou ao inferno, de maneira nenhuma. Deus até pôs uma marca, uma defesa que hoje temos em Cristo Jesus, né? Essa marca da promessa pelo poder do Espírito Santo, né? O qual tem selado, os Escritos Sagrados, que ele nos selou com o Espírito Santo, para que não morrêssemos pelas nossas culpas. Então vemos que, de acordo com a passagem de Romanos, que todo joelho dará conta assim a ele, todos. Você pode estar me ouvindo dizendo, mas será que o meu erro, o meu pecado tem perdão? Tem sim. Deus jamais vai permitir, né, que o teu pecado te leve à morte. Ele vai dar condições, oportunidades para que você se arrependa e se volte a Ele. Quem sabe esse é o momento? Quem sabe essa é a hora? O ontem é o momento, sempre digo, né? Porque o hoje a Deus pertence, né? Que já foi passado, já está passando, e o amanhã é Ele. Então o ontem já passou, o hoje é o presente e amanhã é o futuro. Então sempre converso com alguém, qual é o tempo aceitável? É o ontem, né? É o ontem já, porque o hoje é o presente. Porque ontem era o presente e hoje era o futuro, se for ver, né? Então vemos que nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então esse é o momento de você, quem sabe, pensar em sua mente. Vemos que Deus, em momento nenhum, falou para que ele saísse dali e fosse para outros locais, não. Deus conversa com ele, faz perguntas a ele, oportunidades a ele. Qual a pergunta que Deus tem feito a você? Quais as oportunidades que ele tem feito a você? Mas tenha em mente que, com a pergunta que ele fez, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Não há maldade que não possa ser perdoada. Mas repito, venha para Jesus. Essa é a oportunidade. Isso ali se torna como um exemplo em que Deus, né, não permitiu, né, a morte desse homem, tanto é que o protegeu com essa marca. Então vemos aqui que alguns que dizem, Deus não poderia. Não, Deus agiu da melhor maneira possível e dando oportunidades a ele para que reconhecesse, né, reconhecesse que o seu pecado teve consequências. Repito, o pecado gera consequências. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, mandando seu Filho amado Jesus Cristo para padecer por mim e por você, em uma cruz do madeiro, se fazendo maldito em nosso lugar, né? Bom, foi essa palavra que Deus pôs nesse momento. É uma continuação, é uma parte 2, por assim dizer, de Gênesis 4.
para nos dizer que Deus tem dado oportunidades a todos nós para reconhecermos as nossas falhas e erros, e mesmo que demos passos em falso, como ele deu saindo da presença do Senhor. Deus não disse saia da minha presença, simplesmente o indagou sobre o seu pecado. Mas, mesmo assim, Deus o protegeu. Deus tem protegido a todos sem exceções. Mas, alguns perguntam, então por que Abel foi permitido de tirar a vida? É uma pergunta que muitos dizem, Abel, um sacrifício bom e agradável, e assim mesmo foi morto por uma pessoa que, por ciúmes, o matou. Não é melhor você perguntar, é salvo ou não? Abel, com certeza, quase 100%, vamos dizer assim, porque o julgamento é para Deus, logicamente, foi salvo. Naquele grande dia estará lá. Acredito eu e creio dessa forma. Mas Caim há uma grande dúvida, mas ainda o julgamento é para Deus. Então não pensem que só porque a pessoa foi bondosa e sofreu por uma morte a servir a Deus, que ela será condenada. Não. Vejam os heróis da fé em Hebreus 11, leia lá. Você vai ver que fala de vários homens e mulheres que padeceram. A história nos conta de homens e mulheres lançados nas covas dos leões para serem despedaçados. Vamos ver o Daniel na cova dos leões, os 3 jovens e assim por diante. Você vai ver pela Escritura Sagrada que homens e mulheres que serviam a Deus. Alguns perderam as suas vidas, outros não. Mas os heróis da fé, seja um herói. Sirva a Deus hoje. Deixe para que Ele trabalhe ao nosso favor, mesmo que algumas coisas aconteçam que parecem ser ruins, mas a pergunta ainda fica: você é salvo ou não? Essa é a grande pergunta. Morrer com ou sem Jesus? Esta é a grande pergunta. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa palavra que nos instruiu para meditarmos nessa noite. Abençoa essa pessoa que está assistindo, a sua vida, o seu lar e todos os seus. E que nada tenha um ponto final para Deus. Para tudo tem uma continuação. Há sempre pontos finais para o sofrimento em que Ele tem posto na vida de cada pessoa que reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador em sua vida. Cremos dessa forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.